Olá pessoal, bora resolver uma questão. Caiu na Universidade Federal de Santa Maria, ok? Eu vou ler o enunciado e a gente resolve junto logo em seguida. Uma gráfica que confeccionou material de campanha determina o custo unitário de um de seus produtos em reais, de acordo com a lei C de T igual 200 mais 120 vezes o seno de π vezes T sobre 2, com T medido em horas de trabalho. Assim, os custos máximos e mínimos deste produto são... Então aí tem as alternativas para você assinalar a correta. Fiz aqui um resumo, né? A função que ele deu é essa. O custo unitário, né, desse material de campanha foi representado por C de custo, em função do tempo. O tempo está em horas de trabalho, então tantas horas que a gráfica trabalhou, não é verdade? E é dado por essa função. Muito bem, o que significa isso? Vamos considerar o π aqui 3,14 aproximadamente, só para você ter uma ideia. Significa o seguinte, se o tempo for 10, por exemplo, em 10 horas eu vou ter o valor do custo substituindo o T por 10, né? Então 10 sobre 2 daria 5, 5 vezes 3, 15, vai dar 15, alguma coisa. Calculo o seno deste valor, obviamente em radianos, beleza? Multiplico por 120, somo com 200 e aí eu tenho o custo, então, né, dessa produção. Muito bem, ficou claro até aí? Beleza. Observa que essa função, ela depende do seno, né, uma função trigonométrica. Ele pergunta qual é o custo máximo e qual é o custo mínimo. Então, dependendo do tempo de horas trabalhadas, esse custo vai se elevar, né? Depois ele vai diminuindo, vai ficando mais barato e assim sucessivamente. E ele funciona de acordo com essa função. À primeira vista, é uma função seno, mas ela foi modificada, né? Vamos fazer uma rápida recordação? Vamos vir para o lado de cada lousa. Olha só, quando você tem a função f de x igual a seno de x, você tem a senoide conhecida sua, não é? Ela é uma função periódica, o período aqui é 2π, a cada 2π, ou seja, a cada volta da circunferência ela se repete, não é? E com isso, à medida que o valor de π vai aumentando, né, o valor do ângulo vai aumentando, perdão, o valor do x, né, não de π, o valor do x vai aumentando, a função ela vai até 1, depois desce, chega até menos 1, depois sobe e aí começa a se repetir. Tá? Então tudo indica que o que vai acontecer ali na nossa função é algo muito parecido, mas a função que você tem não está neste formato aqui, que é o mais básico possível para a nossa senoide, né? Ela foi modificada. Vamos dar mais uma espiada aqui, olha só. Ao seno do ângulo, repare o ângulo aqui, nosso x lá seria o t aqui, né? A variável. T foi multiplicada por π sobre 2, isso é o mesmo que π sobre 2 vezes o t, né? Depois que foi calculado o seno, aí é multiplicado por 120 e finalmente foi somado 200. Então, tem uma série de operações que vão ser feitas que vão alterar este gráfico. Vamos dar uma recordada nisso? Se isso aqui é novidade para você, ou você não domina bem, eu tenho uma aula dedicada só para essas transformações, tá? Pesquisa aqui nos vídeos, são as funções trigonométricas transformadas. Eu vou explicar cada tipo de transformação com mais detalhes, tá bom? Aqui eu vou fazer só uma revisão para você poder resolver essa questão. Então, bora lá. Se a função fosse assim, olha, seno de x, o gráfico seria esse. Então, isso aqui você deveria dominar. Se não domina, também procura lá na lista de vídeos, que eu tenho vídeo sobre a função seno. Mas vamos embora. Você já conhece, então, a função seno. O que acontece? Ela pode ser modificada. Como assim? Eu posso não fazer em função de x, mas posso multiplicar o x por um valor. Então aqui no caso, por exemplo, eu multipliquei por d, tá? D seria um parâmetro, um número qualquer, por exemplo, 2x, né? E com isso vai acontecer alguma alteração neste gráfico. Depois de multiplicar então a variável x, eu posso somar alguma coisa nela, né? Algum outro valor. E depois disso, sim, calcular o seno. Então, obviamente que não vai ser seno de x, né? Seno de c mais dx vai dar alguma alterada no gráfico. A gente já fala disso. Depois posso multiplicar a função seno por um valor e, finalmente, se eu quiser, eu posso somar um outro valor, tá? Quando eu falo soma, esses valores podem ser positivos, negativos, enfim, cada um aí vai ter uma alteração diferente.
Vamos embora colorir um pouco isso aqui para explicar para você. Vamos ver cada item. Quando você multiplica o x, tá, por um certo valor, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes x, π vezes x, tanto faz. Quando você multiplica, você vai sanfonar esse gráfico. Ou ele vai apertar ou ele vai esticar, tá bom? Então vou representar assim, olha, ele faz esse tipo de movimento aqui, uma sanfoninha, tá? Ele pode ser espremido ou ser esticado, beleza? Observa que eu não mexi na altura do gráfico. Quando você soma esse Czinho aqui, olha, quando você soma um outro parâmetro, um outro valor, o que acontece com esse gráfico? Ele também não sobe nem desce não, porque você ainda não calculou o seno de x. E você deve lembrar que o valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Isso não vai alterar. Olha só, quando você soma, esse gráfico vai se deslocar do jeitinho que ele está aqui, para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou ter um deslocamento para a direita ou para a esquerda desse gráfico. Beleza? Então, esses valores fazem esse tipo de alteração. Quando você, então, multiplica agora o resultado do seno por um valor, então vamos lá, você fez as operações do parênteses, calculou o seno, agora vai multiplicar pelo b, você vai mexer na amplitude, tá certo? Então, olha só, isso aqui pode aumentar ou diminuir, se for um número fracionário vai diminuir, beleza? Vou representar então a minha sanfoninha assim, ó, tá? Pode acontecer isso, ok? E finalmente, nesse parâmetro aqui, o a, repare, ao valor obtido aqui, você vai somar ou subtrair um valor. Tá? Então, suponha que você soma 3. O que vai acontecer? Cada resultado que você teve lá, soma 3. Então, o que era 1 vai virar 4. O que era 0 vai virar 3. Ou seja, esse gráfico é deslocado para cima ou para baixo nessa quantidade. E eu vou representar dessa forma aqui esse deslocamento, tá? Então, o que acontece? Nas questões, você vai poder encontrar uma ou duas dessas modificações, ou até mesmo todas elas, né? Foi o caso aqui. Vamos voltar para a nossa questão aqui da Santa Maria. Olha só, você tem aqui o 200, tem aqui o 120 multiplicando, tem aqui o π sobre 2, só não tem o d, né? Vou escrever ela aqui embaixo para a gente comparar. Olha só, em vez de f de x, é o custo em função de tempo. Beleza, igual. Copiando 200, o 200 seria o nosso a. Então, com isso, a gente sabe que o gráfico vai se deslocar para cima de 200 unidades. Percebeu? Mais b, copiando, 120, b lá é 120, olha lá, corresponde ao nosso b, vezes o seno de πt sobre 2. Vou escrever assim, olha, 0 mais π sobre 2t. Beleza? É a mesma coisa, tá? Repare, ele fala πt sobre 2. Eu posso escrever assim, π sobre 2 vezes t, e somar do zero, só para justificar. Repare, aqui você tem, o nosso b seria o 120, vou colorir aqui para você ver, tá? O nosso a seria o 200, o nosso c, aqui no caso que foi somado, seria 0, porque nada foi somado, é só o πt sobre 2, e o nosso d seria π sobre 2. Beleza? Comparou as duas. Antes de continuar, dá uma olhadinha aqui. Ele pediu o valor máximo e o valor mínimo da função. Olha para a função aqui, olha para a função seno no seu original, na função mais simples, né, da versão mais simples. O ponto de máximo é 1, quer dizer, independente aqui, o valor de x, você vai ter momentos em que o máximo vai ser 1, tá? E vai ter outros momentos em que ela atinge o mínimo e o mínimo vai ser menos 1. Então, nunca você vai ter o seno, o resultado do seno, maior do que 1 ou menor do que menos 1. Está sempre nesse intervalo, beleza? E é o que vai interessar para a gente. Nós estamos focados nas alterações que vão sofrer aqui, tá bom? Então, vamos lá para baixo de novo. Olha só, vou começar de trás para frente. Esse π sobre 2 seria o nosso d aqui, tá? Na verdade, sabe o que ele vai provocar? Ele vai provocar um achatamento desse gráfico, tá? Isso tudo vai acontecer aqui, vai diminuir o período, mas não vai alterar o máximo nem o mínimo, só vai acontecer mais achatadinho, percebeu? Então, isso não vai alterar o nosso máximo e mínimo. Somei 0, não há alteração do C, quer dizer, não se deslocou nem para a direita nem para a esquerda, também não alteraria o máximo e mínimo, seria um deslocamento nesse sentido, você leva esse gráfico para lá ou para cá, beleza? Agora, quando eu multiplico por 120, eu altero o valor de máximo e mínimo. O que aconteceu?
esse 1, que é o máximo, vai ficar vezes 120. Você entendeu? E o menos 1, que é o mínimo, vai ficar vezes menos 1 vezes 120, que vai dar menos 120. Então esse gráfico aqui passou a ficar esticadão assim. Tem um lado negativo lá no menos 120 e um outro lá em cima no mais 120. Mas eis que, ao final de tudo, você soma 200, que faz um deslocamento para cima desse gráfico. Então aquele mínimo, né, que estava lá no menos 120, somou, foi lá para cima, e o que estava aqui no alto, no 120, somou 200 também, foi parar em 320. Beleza? Agora ficou fácil de responder, você responde isso aqui em 2 segundos. Agora olha só, para quem já domina isso aqui, ficou muito rápido, né? Para quem não dominava, ou então, enfim, você fez aqui uma recordação, vai ver como é rápida a resolução. Mas vale a pena aqui, se você não tem um domínio completo disso, dá uma investida numa aula sobre isso aqui, porque cai bastante, tá? E às vezes essas questões são muito rápidas de resolver. Pensa comigo. Esse resultado aqui, seno de πt sobre 2, vai ter um valor máximo de 1 e um valor mínimo de menos 1, beleza? Esse π sobre 2 não vai alterar o máximo e o mínimo, ele vai, na verdade, achatar o gráfico, mas não altera, tá certo, a amplitude. Então, quem vai alterar vai ser esse 120 e esse 200. E como é que vai alterar? A princípio, a função seno de x, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, beleza? Mas quando você multiplica esse resultado por 120, o máximo vai ser 1 vezes 120 e o mínimo vai ser menos 1 vezes 120. Então nós vamos ter um máximo aqui de 120 e um mínimo de menos 120. Custo negativo, calma, não terminou. Depois que você obtiver esse resultado, você vai somar 200 pela função que ele te deu, certinho? Então, olha só, quando você somar 200 aqui no 120, você vai ter 320 de valor máximo. E quando você somar 200 aqui no menos 120, observa que ele vai ficar positivo. Você vai ter um valor de 80, tá certo? Então, você vai ter um custo mínimo de 80 e um custo máximo de 320 de acordo com essa função, tá bom? Se você gostou da resolução, e na verdade a resolução é só isso aqui, tá certo? E gostou também aqui dessa breve revisão, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, vou pedir para você deixar o seu like, ele é muito importante para nós, para o nosso canal, tá? E pedir para você se inscrever no canal, para você receber novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.